Eu sou o professor Alessio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Daí, gurizada, nossa videoaula de hoje é sobre hidrostática. Nessa primeira parte a gente vai falar sobre o estudo da pressão. Então, a gente começa a nossa videoaula vendo o que são fluidos. Depois, a gente vai ver qual a diferença entre densidade e massa específica. A gente vai falar também sobre pressão e pressão hidrostática, o teorema de Stevin e, para concluir, a gente vai falar sobre a pressão atmosférica e pressão total, finalizando com dois pequenos exercícios para a gente entender melhor esse nosso conteúdo. Então a gente começa falando sobre o que são fluidos. Fluidos é qualquer coisa que escoe e não tem volume definido. Quando a gente fala escoar e não ter volume definido, vem a nossa lembrança os líquidos e os gases. Então, quando a gente fala de fluidos, a gente está falando de líquidos e gases. Os exercícios que falam sobre fluidos estão falando ou de um líquido ou de um gás, sempre. Qual é a diferença entre densidade e massa específica? A forma de calcular é exatamente a mesma, massa dividido por volume. A gente fala em massa específica quando a gente está falando de uma substância. A gente fala em densidade quando a gente está falando de um corpo. Quando a gente fala em massa específica, eu estou dividindo a massa da substância dividido pelo volume da substância. Quando eu falo de densidade, eu estou dividindo a massa do corpo dividido pelo volume do corpo. Quando a gente fala de volume do corpo, eu incluo inclusive a parte oca do corpo. Então a parte oca também entra no cálculo do meu volume. Quando a gente está falando de densidade e massa específica, a unidade do Sistema Internacional é o quilograma por metro cúbico, mas é comum a gente trabalhar com o grama por centímetro cúbico. Então, toda hora a gente precisa fazer conversões entre essas duas unidades. E para fazer isso mais rapidamente, a gente pode multiplicar ou dividir por 1000. Para passar de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, a gente multiplica por 1000. Para passar de quilogramas por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico, a gente divide por 1000. Aqui a gente tem uma tabelinha onde mostra a massa específica de algumas substâncias. Por exemplo, a massa específica da água pura é de 1 grama por centímetro cúbico. Água pura. Porque a água com sais dissolvidos, ela tem uma densidade um pouco maior. Que, por exemplo, a água do mar se aproxima da densidade do corpo humano, que é de aproximadamente 1,07 gramas por centímetro cúbico. Por isso que o corpo humano boia mais facilmente na água com sais dissolvidos. A densidade do ar, por exemplo, é de 0,0013 gramas por centímetro cúbico. A densidade do mercúrio já é muito alta, é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Vamos ver aqui um pequeno exemplo que mostra essa diferença entre calcular a densidade e a massa específica. Eu tenho um cilindro oco de 2.000 gramas de massa. A parte do cilindro, a parte composta de matéria, ela tem 400 centímetros cúbicos de volume. A parte oca desse cilindro tem um volume de 100 centímetros cúbicos. Então vamos começar calculando a densidade dele. Densidade é a massa do corpo dividido pelo volume do corpo. A massa do corpo que é de 2.000 gramas. O volume inclui a parte oca. Então são os 400 centímetros cúbicos de matéria que tem ali, mais os 100 centímetros cúbicos da parte oca desse cilindro, que vai dar um total de 500 centímetros cúbicos. Minha densidade vai ser igual a 4 gramas por centímetro cúbico. Quando a gente calcula a massa específica do material de que é feito esse cilindro, da substância de que é feito esse cilindro, eu vou dividir
a massa da substância, que eram os mesmos 2.000 gramas, pelo volume da substância, que são os 400 centímetros cúbicos. Quando a gente calcula a massa específica, vai dar 2.000 por 400, 5 gramas por centímetro cúbico. Então vamos falar sobre pressão agora. A pressão é definida como a razão entre a força que age perpendicularmente a uma superfície e a área dessa superfície onde a força está agindo. A força pode muitas vezes ser aplicada na diagonal, mas não é toda essa força que está exercendo pressão sobre aquela superfície. É sempre a componente perpendicular a essa força que está exercendo pressão nesta superfície. Então, definição de pressão: força perpendicular a uma superfície sobre a área desta superfície. No Sistema Internacional de Unidades, pressão é dada em Newton, que é a força, por área metros quadrados, Newton por metro quadrado, que recebe também o nome de Pascal. Então, 1 Newton por metro quadrado equivale a 1 Pascal. Essas não são as únicas unidades de pressão que a gente utiliza. É comum aparecer nos problemas, por exemplo, atmosferas, centímetros de mercúrio ou milímetros de mercúrio. A gente pode estabelecer uma razão, uma relação entre essas unidades. Por exemplo, uma atmosfera equivale a 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio, que por sua vez equivale a 1 vezes 10 na 5 Pascal, ou 100.000 Pascal. Então, eu posso fazer a conversão de atmosferas para centímetros de mercúrio para Pascal, fazendo uma simples regra de 3 que vocês podem olhar no vídeo do professor Luciano Brum, que tem aqui no nosso canal também. Então, só para lembrar, Sistema Internacional de Unidades, Pascal ou Newton por metro quadrado vai ser a unidade para pressão. A pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão exercida por um fluido num determinado ponto. Por exemplo, eu tenho ali um recipiente com um fluido, um líquido, por exemplo, e eu pego um ponto que está dentro desse líquido. Para eu saber a pressão que está sendo exercida nesse ponto, eu preciso saber qual a força que esse líquido exerce naquele ponto. Então, pressão é força sobre área. A força que ele exerce naquele ponto é a força-peso. E lembra que peso é massa vezes gravidade. A gente pode relacionar a massa com a densidade, com a massa específica que a gente viu antes. Massa é a massa específica vezes o volume. E volume, a gente lembra de matemática, volume é área da base vezes altura. Então, eu posso substituir tudo isso na minha equação. Posso cortar a área de cima com a área de baixo, a área do denominador com a área do numerador, e eu chego numa equação para minha pressão hidrostática que depende da densidade, depende da gravidade e depende da altura. Ela é diretamente proporcional a essas 3 variáveis. Quanto maior for a altura, quanto maior for a profundidade, maior vai ser a pressão. Quanto maior for a densidade, maior for a massa específica, maior vai ser a pressão. Quanto maior for a gravidade do local onde eu estou medindo a pressão, maior será a minha pressão. Então, ela é diretamente proporcional a essas 3 grandezas. A variação da pressão depende da altura, como a gente viu antes. Então, se eu pego, por exemplo, uma garrafa PET e faço furos na lateral dela em diferentes alturas e encho ela com um líquido, com água, por exemplo, e deixo escoar essa água pelos furos, a gente vai perceber que quanto mais baixo está o meu furo, maior vai ser o alcance desse jato de água que está saindo da garrafa. Por quê? Porque quanto mais profundo está meu furo, maior é a pressão que a água está sofrendo e por isso maior vai ser o alcance dela. A gente pode também falar da pressão em líquidos immiscíveis. Quando a gente tem líquidos immiscíveis num recipiente,
vai para o fundo aquele líquido que tem maior densidade. Fica em cima aquele líquido que tem menor densidade. Se eu quero calcular, por exemplo, a pressão no fundo do recipiente, eu preciso somar as pressões hidrostáticas de cada um dos líquidos que estão agindo naquele ponto. A pressão do líquido 1, mais a pressão do líquido 2, mais a pressão do líquido 3 e assim por diante, tantos quanto forem os líquidos que eu tenho nesse recipiente. Lembra que cada uma das pressões tem que ser calculada com a densidade do líquido que a gente tem dentro do recipiente naquela altura. Então, densidade do líquido e a altura do líquido com o qual eu estou trabalhando. É importante lembrar que a pressão não depende do recipiente, não depende do formato do recipiente. Se eu tenho recipientes de formatos diferentes e eu tenho líquidos colocados até a mesma altura nesse recipiente, se o líquido for exatamente o mesmo e a altura for exatamente a mesma, as pressões no fundo dos recipientes serão idênticas, serão iguais, porque a pressão, de novo, só depende da densidade, da gravidade e da altura. Então, não depende do formato dos recipientes. O teorema de Stevin diz que a diferença de pressão entre dois pontos no interior de um fluido é diretamente proporcional ao desnível entre eles, a diferença de altura entre eles. Então, por exemplo, nesta situação, a pressão no ponto B é maior do que a pressão no ponto A, porque ele está numa profundidade maior, está num nível mais baixo do que o ponto A. Se eu quero saber a pressão de um dos dois pontos, basta que eu saiba a pressão do ponto A para saber a do B, ou do ponto B para saber a do A, mais a diferença de altura entre os dois. E aí eu posso calcular usando o teorema de Stevin. Vou usar a diferença de pressão, a variação de pressão entre os dois, vai ser igual a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o desnível, vezes a diferença de altura. Isso a gente pode observar, por exemplo, nas caixas d'água das concessionárias de água que fornecem água para as diferentes cidades. Normalmente essas caixas d'água elas ficam no nível mais alto da cidade, que é para que a água desça com uma pressão suficiente para chegar às nossas casas. Claro que nos prédios, que normalmente têm alturas maiores do que aonde fica a caixa d'água, eles precisam de bombas para levar a água até o topo do prédio para ser distribuído pelos apartamentos que compõem o edifício. Mas o teorema de Stevin explica, por exemplo, por que as caixas d'água das concessionárias são colocadas em pontos muito altos da cidade. A atmosfera terrestre ela é composta por diversos gases e esses gases exercem pressão sobre a nossa cabeça, exercem pressão sobre a superfície da Terra. O Torricelli fez um experimento para demonstrar o valor da pressão que esses gases exercem, o valor da pressão atmosférica. Para isso, ele fez o experimento ao nível do mar, ou seja, a uma altura, a uma altitude de 0 metros em relação ao nível do mar. Ele pegou um tubo de vidro fechado em um dos lados e aberto no outro e encheu ele completamente de mercúrio. Esse tubo tinha 1 metro de comprimento. Ele virou esse tubo dentro de um recipiente também cheio de mercúrio. O que ele observou foi que o mercúrio começou a descer pelo tubo, mas quando chegou na altura de 76 centímetros, ele parou de descer. E aí ele conseguiu demonstrar que nessa altura a pressão dentro do tubo era equilibrada pela pressão atmosférica. Por isso, o que a gente já tinha visto anteriormente, que a pressão atmosférica vale 76 centímetros de mercúrio. E a gente pode relacionar essa pressão novamente com outras unidades. Essa pressão de 76 centímetros de mercúrio é chamada de 1 atmosfera ou 100.000 Pascal, 1 vezes 10 na 5 Pascal. A gente pode demonstrar
isso matematicamente. É sempre importante lembrar que quanto maior a altitude, menor vai ser a minha pressão atmosférica, porque menor vai ser a quantidade de ar que eu vou ter sobre a minha cabeça. Demonstrando matematicamente por que 76 centímetros de mercúrio equivalem a 100 mil pascais. Lembra que a densidade, a massa específica do mercúrio vale 13,6 gramas por centímetro cúbico. Passando para quilogramas por metro cúbico, 13.600. 13,6 vezes 10 na 3. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, fazendo o arredondamento, e a altura da coluna de mercúrio foi de 76 centímetros, 0,76 metros. Isso vai me dar aproximadamente 100 mil pascal, 1 vezes 10 na 5, dá 1,1 vezes 10 na 5. Newton por metro quadrado ou pascal, que é a mesma coisa. Aqui a gente tem uma tabelinha com algumas altitudes e a pressão relacionada Aqui a gente tem uma tabelinha com algumas altitudes e a pressão relacionada a essas altitudes. Por exemplo, a uma altitude de 0 metros, a gente viu que a pressão é de 76 centímetros de mercúrio. Quando a gente sobe para 500 metros, minha pressão já baixa para 72 centímetros de mercúrio. Se eu subo a 2.000 metros de altura, minha pressão já vai ser de 60 centímetros de mercúrio. Como a gente já aprendeu a calcular a pressão hidrostática e já viu quanto vale a pressão atmosférica, agora a gente vai ver a pressão total. Quando eu tenho um recipiente contendo um fluido, lembra que a gente pode calcular a pressão hidrostática sobre um ponto, que é a pressão que o fluido está exercendo naquele ponto. Mas não é só o fluido que eu tenho sobre aquele ponto, tem mais toda a atmosfera. Então, se eu quero saber a pressão total sobre aquele ponto, eu vou fazer o quê? Vou somar a pressão hidrostática, a pressão daquele fluido que eu tenho no recipiente, mais toda a pressão atmosférica, que vai me dar a pressão total exercida sobre aquele ponto. Então, por exemplo, sobre um mergulhador que está no mar a 20 metros de profundidade, eu tenho toda a pressão dos 20 metros de água do mar sobre ele, mais toda a pressão atmosférica que age sobre ele. Essa vai ser a pressão total agindo sobre aquele ponto, sobre o mergulhador. Bom, para concluir, vamos ver os dois pequenos exercícios aqui. O primeiro diz assim: uma caixa em forma de paralelepípedo tem faces retangulares e suas arestas medem 1 metro, 2 metros e 3 metros. Qual a pressão que uma força de 500 newtons exerce quando aplicada na menor face dessa caixa? Lembra que, como é um paralelepípedo, eu tenho 3 pares de faces iguais. Aqui, a face maior, a de 3/2, que está embaixo e em cima da minha caixa. A face intermediária de 3 metros por 1 metro, que está na parte da frente e na parte de trás da caixa. E as duas faces laterais, direita e esquerda, que medem 2 metros por 1 metro. Lembra que se eu quero calcular pressão, pressão é força sobre área. Então eu vou precisar calcular a área dessa face menor. A face menor ali é um retângulo. Área, base vezes altura. 1 vezes 2, que vai me dar uma área de 2 metros quadrados. Como eu quero calcular a pressão, a força que está sendo exercida ali é uma força de 500 newtons. Então, minha pressão vai ser 500 dividido por 2, ou seja, 250 newtons por metro quadrado, ou 250 pascal, o que eu tenho na letra D. O outro exemplo fala assim: um grande reservatório aberto contém 2 líquidos, A e B. São 2 líquidos immiscíveis, cujas densidades são 0,7 para o A e 1,5 gramas por centímetro cúbico para o B. A pressão atmosférica local é de 1 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. Quero saber qual é em newton por metro quadrado a pressão absoluta nos pontos 1, 2 e 3. O ponto 1
é um ponto que fica sobre a superfície dos dois líquidos. Então, a única pressão que está agindo nesse ponto é a pressão atmosférica. Então, a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão atmosférica, que nesse caso era 1 vezes 10 na 5 Pascal. 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Já no ponto 2, é um ponto intermediário aos dois líquidos, aos dois fluidos que eu tenho ali. Quem é que está exercendo pressão nesse ponto? É todo o líquido A mais a pressão atmosférica. Então, para calcular a pressão no ponto 2, eu vou somar a pressão atmosférica com a pressão do fluido A ali. Pressão do fluido A, densidade dele vezes a gravidade vezes a altura. Lembra que a densidade está sendo dada em gramas por centímetro cúbico. Vou precisar converter para quilogramas por metro cúbico. Basta multiplicar por 1000, que vai me dar 700. Gravidade, que é 10, e a altura do líquido A era 10 metros. Fazendo as multiplicações, eu fico com 1 vezes 10 na 5 mais 7 vezes 10 na 4. E é importante lembrar, eu não posso somar quando eu tenho os expoentes diferentes. Então, para poder fazer a soma, eu preciso tornar os expoentes iguais. Tanto faz qual dos dois eu vou mexer, basta que eu torne eles iguais. Eu fiz aqui, o 7 eu transformei em 0,7 e aí o 10 na 4 passa a ser 10 na 5. Diminuí uma casa no número, aumentei uma casa no meu expoente. Agora eu posso somar 1 vezes 10 na 5 mais 0,7 vezes 10 na 5, 1,7 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado, a pressão no ponto 2. E no ponto 3 eu vou ter o quê? A pressão atmosférica, a pressão do líquido A e a pressão do líquido B. Então basta somar o que eu tinha antes, a pressão exercida pelo líquido B. A gente pode de novo calcular, eu tenho a densidade, gravidade e altura do líquido B. Lembra de ajeitar os expoentes? Depois basta somar 2,9 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai ter mais para frente um outro vídeo sobre hidrostática. Gostou? Deixa um like e se inscreve no nosso canal. Até a próxima!